Senador Capiberibe, com a Vossa palavra, Vossa Excelência, Excelência, logo em seguida nós vamos proclamar o resultado. Eu peço a permissão dos senadores e senadoras para contar aqui uma curta história. A história da ação direta de inconstitucionalidade 4650 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona no Supremo Tribunal Federal o dispositivo das leis das eleições, a Lei 9.504 de 1997 e a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 1995, que tratam de contribuições de pessoas jurídicas e de pessoas físicas para as campanhas eleitorais de partidos, que nós vamos daqui a pouco decidir aqui em plenário. Em 11 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a 4650, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que são questionadas regras relativas a doações privadas de campanhas eleitorais e partidos políticos, que é exatamente o tema que nos inquieta. O relator, o ministro Luiz Fux, e o ministro-presidente de então, Joaquim Barbosa, que adiantou seu voto, pronunciaram-se na sessão plenária pela procedência do pedido da OAB. 2 votos. Em seguida, o julgamento foi suspenso e foi retomado no dia seguinte com mais 2 votos, 4 votos, senhor presidente. Os ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso também votaram pela procedência da ação, mas a sessão foi interrompida pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki. O julgamento foi retomado no dia 2 de abril de 2014, com voto do ministro Teori Zavascki, que abriu divergência em relação aos votos anteriormente proferidos pelo ministro Luiz Fux, relator, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Joaquim Barbosa, presidente da Corte, no sentido da procedência do pedido formulado. Ainda nessa sessão, o ministro Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski anteciparam o voto, posicionando-se, respectivamente, pela procedência parcial e total do pedido. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e aí começa um capítulo interminável dessa história. Suspendeu o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que até hoje não foi encerrado porque o ministro Gilmar Mendes não pronunciou seu voto. Isso está fazendo 1 ano e 4 meses. Eu pergunto, nós todos somos obrigados a cumprir as regras. O ministro Gilmar Mendes não é obrigado a cumprir as regras do Supremo? Ali o pedido de vista deveria retornar a casa em 1 mês. No entanto, está lá parado numa decisão que já formou a maioria, tem 6 votos de 11, portanto a decisão está tomada e o ministro não devolve o processo com seu voto. Isso significa o seguinte, que a minoria pode se impor sobre a maioria. Fica muito claro que 1 voto pesa mais de que 6 votos. E isso é inaceitável. O Senado tem que tomar providências em relação a uma questão tão grave quanto essa. Aqui no Senado seria impossível prosperar uma situação onde a minoria, onde um senador se opusesse à decisão da maioria. Portanto, senhor presidente, nós vamos decidir daqui a pouco sobre financiamento de campanha. O que já poderia ter sido pacificado, nós poderíamos dar novos passos adiante. Portanto, eu faço um apelo ao ministro Gilmar Mendes pela 3ª vez aqui do plenário do Senado para que devolva esse processo e prossiga a votação dessa ADIM da Ordem dos Advogados do Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Excelência, senador Capiberibe.